Diz assim a palavra de Deus. Marcos 3, 13 a 19. Depois, subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então, designou 12 para estarem com ele, e para os enviar a pregar, e a exercer a autoridade de expelir demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, Ozelote e Judas Iscariotes, quem foi quem o traiu. Irmãos, o tema do sermão desta noite é: responda ao chamado de Jesus. Na verdade, responda ao Jesus que chama. Então, responda ao Jesus que chama. Há momentos na nossa vida que alguém gritar o nosso nome faz todo o sentido e muda toda a nossa história. Há momentos que nós somos chamados e isso faz muita importância. Quer ver desses momentos que mudam muita coisa? Quando nós estamos na UPA e nosso nome aparece lá na televisão, é agora que eu vou passar pelo médico e finalmente eu vou conseguir ir para casa. Ou outros têm o privilégio de fazer concurso e pegar ali o resultado e ver lá seu nome estampado. Olha, eu passei no concurso, isso vai mudar a minha vida. Então, muitas vezes, o nosso nome é chamado. Muitas vezes, nós somos chamados nesse tempo e isso tem algo para mudar a nossa vida. Só que hoje, eu quero falar de um chamado que é muito superior. Um chamado que muda a sua vida aqui e agora, mas ela tem consequências eternamente. Os outros chamados que você tem podem melhorar a sua vida aqui e agora. Como eu disse, em um concurso, se você passou num bom concurso, a sua vida certamente vai ser uma outra vida daqui para frente, que você vai ter mais recursos e assim vai ter muitas mudanças. Mas o chamado de Cristo muda a sua vida aqui e agora e ela tem consequências eternas. Um chamado e um concurso não tem consequências eternas. Tem um espaço de tempo que aquele chamado muda a sua vida. Alguns conseguem aposentar nos concursos. Outros não conseguem chegar até o final da carreira. Alguns morrem, perdem a capacidade, têm que aposentar e tantas outras coisas acontecem. Mas o chamado de Cristo não se perde. Ele é um chamado que dura para toda a eternidade. Então eu quero, a partir desse texto, responder ao chamado de Jesus. Então, primeira coisa que a gente deve fazer ao responder esse chamado: atenda ao chamado prontamente. Atenda ao chamado de Jesus prontamente. Versículo 13. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis. Isso é muito interessante, porque Jesus, depois de ter vários embates aqui com os fariseus, ele se afasta, sobe ao monte e chama a quem ele quer. Jesus não chama toda a multidão, mas chama alguns homens em específico. E aí você pode pensar, que alto privilégio esses homens então tiveram, ser chamados por Jesus nominalmente. E é o mesmo privilégio que nós temos hoje de sermos chamados por Jesus. Você está aqui nesta noite porque fora chamado por Jesus nominalmente. Mas veja que Jesus vai chamar algumas pessoas em específico. E essas pessoas, nós vamos ver ao decorrer do sermão, que elas não eram boas pessoas. Ou melhor dizendo, elas não tinham
não tinham o melhor currículo para apresentar. São homens e mulheres, assim como a gente aqui, que não tem bons currículos, que não tem o que apresentar a Deus. Esses 12 que Jesus vai chamar são homens extraordinariamente comuns, simples, que têm os seus pecados, os seus anseios, os seus medos, as suas dificuldades. Mas note, o que Jesus faz então? Jesus chama os 12, imediatamente eles vieram para junto dele. Sabe o que Jesus está ensinando para a gente? Que ninguém vai caminhar sozinho. Todos nós precisamos de alguém. Jesus aqui é como se fosse aquela mãe que pega o filho pela mão e arrasta a criança para ir para o médico, arrasta a criança para ir para a escola, arrasta a criança para fazer suas atividades, e ela vai conduzindo as crianças o tempo inteiro. O que Jesus vai fazer? Jesus vai discipular. Jesus é um mestre, e um mestre por excelência, um mestre que não erra, um mestre que não tem pecados. Vai pegar esses homens e vai andar com esses homens 3 anos e meio. Vai moldar o coração de cada um deles. Jesus não escolhe outra forma, mas ele faz isso, ele chama esses homens para junto dele, para caminhar com ele. E isso nós perdemos de vista. Nós perdemos isso, porque nós não sentamos e chamamos as pessoas para caminhar conosco. Os treinamentos que eu dou pela APECOM, a gente trabalha muito este texto. Por quê? Principalmente o que eu ensino ali é: você precisa gastar a sua vida assim como Jesus gastou a sua vida para ensinar a 12 homens. O movimento normalmente nas igrejas é o seguinte movimento: as pessoas são evangelizadas, vêm à igreja, passam aí pelo tempo de classe de integração, classe de novos membros, ou para aqueles que têm mais idade, a classe de catecúmenos, passa por esse tempo, é batizada, é recebida na igreja, e aí senta no banco e fica sentado o resto do tempo. Ninguém mais acompanha essa pessoa. Isso é o que acontece normalmente nas nossas igrejas. Mas, a partir disso, a partir desse texto, eu quero mostrar algo para você. Não é porque todas as igrejas, ou melhor, a maioria das igrejas fazem isso, é que isso se torna correto. Nós precisamos voltar ao texto bíblico e entender o que é, de fato, agradável a Deus. Se Jesus, sendo o Criador de todas as coisas, sendo aquele que formou todas as coisas, decidiu se humilhar, decidiu se entregar como servo para ensinar 12 homens pecadores o que é ser cristão, o que é ser crente no Senhor Jesus, nós precisamos refletir a mesma coisa. Nós precisamos nos voltar a isso, a doar a nossa vida por aqueles que estão chegando. Então, pela graça de Deus, nós teremos batismos que acontecerão. Esse ano, espero que nós possamos enfrentar esses desafios de mais e mais pessoas confessando a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Mas eu não tenho a capacidade de discipular todos aqueles que chegam. Eu não tenho a capacidade física de aconselhar todos aqueles que estão aqui chegando ao Evangelho.
Eu não consigo fazer isso. Por que eu não consigo? Porque eu sou limitado. Eu não tenho a capacidade de estar em todos os lugares. Eu não tenho a capacidade de resolver todos os problemas. Por que eu estou dizendo isso? Porque a igreja precisa aprender com Jesus Cristo a discipular, a cuidar de pessoas. Nós temos, normalmente, as sociedades, que é a SAF, Sociedade Auxiliadora Feminina, que vai cuidar das mulheres. Nós temos a UPH, que é a União Presbiteriana de Homens, que vai cuidar dos homens. Nós temos a sociedade de jovens, adolescentes, crianças, mas muitas vezes perdem o sentido, porque não cuidam daqueles que estão chegando. Jesus Cristo deu a sua vida pelos seus discípulos. E nós, como os discípulos de Jesus Cristo, que imitamos a Jesus Cristo, precisamos doar a nossa própria vida. O que é isso? É pegar na mão dessas pessoas que estão chegando e falar assim: anda comigo, eu vou te ensinar a caminhar todos os dias. Vai lá em casa, vamos ter refeições juntos, vamos tomar um café toda semana, vamos caminhar, porque você precisa crescer na fé. Se nós recebermos 10 pessoas, eu não tenho capacidade de aconselhar e cuidar de 10 pessoas. Mas se cada um de nós se dispuser a cuidar de uma pessoa, a emprestar a sua vida por essa pessoa, essas pessoas vão crescer espiritualmente. E os pecados que a gente comete, quando não temos uma maturidade, essas pessoas não vão mais cometê-los. Porque tem alguém ao lado que pega pela mão e conduz o tempo todo. Aí você pode falar assim: não, pastor, mas eu não aprendi assim. Ninguém fez isso comigo. Ele que se vire. Mas a gente tem que mudar a nossa mente. A gente tem que mudar as nossas atitudes. Nós viemos para servir e não para ser servido. Então, ao decorrer do ano, nós falaremos muito desse tema. Teremos treinamentos, mas acima de tudo, nós precisamos amar essas pessoas. Precisamos cuidar dessas pessoas que vão se chegar pela graça de Deus. Então, atenda prontamente ao chamado de Jesus Cristo. O segundo conselho é: abrace o propósito do discipulado. E aí eu fiz aqui uma transição para isso, para um propósito acima dos nossos propósitos. Veja aqui, versículo 14. Então, designou 12 para estarem com ele. E o 12 aqui é um número muito especial, muito importante, porque vai remeter às 12 tribos de Israel. Lembrem-se, eu falei algumas vezes aqui que no Antigo Testamento a nação ia ser tão abençoada que os povos viriam para dentro. Mas isso não acontece por causa do pecado dos homens. No Novo Testamento, isso é ao contrário. O que está mostrando? As 12 nações de Israel são representadas agora pelos 12 apóstolos que estão sendo chamados. Agora, não é mais uma nação, agora é um povo. É o povo de Deus que vai avançar sobre toda a terra. Antes, nação, Israel, agora igreja. Por isso que nós não cremos que Israel, aquele país que está lá, é o relógio do mundo. Não, aquilo é a antiga aliança, agora nós somos o povo de Deus. A igreja de Deus que vai ser inaugurada através dos apóstolos. Eles são o fundamento da igreja. Mas o texto diz mais uma coisa importante, que é: designou 12 para estarem com ele, ou seja, para serem discipulados pelo próprio Jesus e para os enviar a pregar. Então, Jesus não gasta o seu tempo sem objetivo, sem foco. Então, você não vai gastar a sua vida sem foco, ao dizer: não, eu estou caminhando com essas pessoas.
Eu estou fazendo, eu estou discipulando. Mas qual que é o seu foco? O foco deve ser o mesmo de Jesus. Você vai ensinar essas pessoas a amarem a palavra, a amarem a Jesus, a amarem a Deus e pregarem, anunciarem, proclamarem. Então, você precisa estar intencionalmente com isso no seu coração. Eu vou ajudar tal pessoa a amadurecer na fé, porque quando ela estiver madura, ela vai pegar outra pessoa, vai ensinar essa outra pessoa, e isso vai continuar. No Antigo Testamento, nós vimos Moisés estava ali sozinho, julgando as leis, julgando os problemas, na verdade, e o seu sogro vai dizer assim: Moisés, sozinho não dá. Você não consegue. Consulta o seu Deus e chama homens experientes para ajudar. Depois, nós vamos ver que Jesus faz a mesma coisa. Ele começa o ministério, chama agora os 12 discípulos para ser os seus apóstolos, aquele que ele vai enviar para dividir este ministério. Jesus morre, ressuscita e eles continuam propagando. Mas eu quero lembrar de uma outra situação. Paulo, o grande perseguidor da igreja, estava perseguindo a igreja. Jesus aparece e diz: Paulo, Paulo, por que vos me persegue? E depois daquele encontro, seus olhos têm umas escamas, ele fica cego. Ananias vai até o seu encontro, com muito medo, porque Paulo perseguia e matava os cristãos. Paulo se arrepende, é batizado imediatamente. Só que depois, em Atos, vai narrar que ninguém queria caminhar com Paulo. Todo mundo tinha medo do que Paulo poderia realizar. Um homem, Barnabé, vem, pega Paulo pela mão e fala assim: você vai andar comigo. E aí a gente vê vários episódios, vários capítulos, Barnabé e Paulo. Barnabé e Paulo. Em algum momento, Paulo é cheio do Espírito Santo e o texto bíblico de Atos vai narrar Paulo e Barnabé. As coisas foram mudadas. Depois, Paulo vai discipular um outro homem, que é Timóteo. Ele vai cuidar de Timóteo. Ele vai enviar 2 cartas maravilhosas a Timóteo, para que Timóteo cresça, amadureça, continue sendo um homem fiel, um servo fiel, um pastor aprovado. E ele vai ensinar para Timóteo: olha, tudo que eu tenho ensinado, ensina a outros homens. E que, por sua vez, esses outros homens vão ensinar a homens idôneos. Então, o discipulado sempre ocorreu biblicamente. Tem vários e vários textos. O problema é que na nossa atualidade, nós pegamos uma série de problemas com essa palavra. Muitas pessoas distorceram o significado de discipulado e começaram agora a ter autoridade, mandar nos seus discipulados. Então, alguns líderes falavam assim: ó, você só vai namorar quem eu quiser. Você só vai fazer isso se eu deixar. Você só vai em tal festa se eu deixar. Isso não é discipulado bíblico. Isso é uma deturpação. Então, não tenham medo desta palavra, pois é Jesus Cristo que institui para pregar o Evangelho. Só que no versículo 16, ele continua dizendo, no versículo 15, na verdade, a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. A mesma autoridade que Jesus tinha, que já foi relatado no livro de Marcos outras vezes, que Jesus expelira vários e vários demônios. Isso é algo seríssimo para a gente refletir. Porque, meus irmãos, essa autoridade que é dada por Jesus Cristo, não é porque nós somos bons ou melhores.
Não é porque nós temos mais capacidade. Não é porque somos bonitos diante da sociedade. Mas é por graça que Jesus nos chama, nos dá autoridade para pregar e também para expelir demônios. E isso traz uma grande responsabilidade. Nós somos agora embaixadores de Cristo. Deus exorta o mundo por nosso intermédio. Você é usado como representante dos céus neste mundo. Por isso que nós devemos estar atentos àquilo que vai acontecendo. Nós não podemos deixar com que as coisas saiam de acordo com a palavra de Deus. Há muitos cristãos que já estão defendendo coisas que a Bíblia não defende. Há muitos cristãos defendendo o aborto. Há muitos cristãos defendendo a droga. Há muitos cristãos defendendo o incesto. Há muitos cristãos defendendo muitas coisas que são terríveis, mas serão cobrados por Deus. Nós não podemos compactuar com estas coisas, com estas práticas. Foi-nos dado a autoridade de pregar o Evangelho e também de expulsar demônios. Nós fomos chamados para isso, para realizar esta obra. Mas veja, Jesus aqui não tem um plano B, não tem uma escapatória. Vai que este plano não dá certo. Não, não tem isso. Nós que normalmente fazemos os nossos planos, e aí pensamos, olha, caso isso não dê certo, eu vou por esse caminho, faço isso, faço aquilo, eu vou tentando resolver as coisas. Mas Jesus não tinha isso. Na história, nós temos vários reis que vão guerrear contra reinos menores para agregar território, para que seu reino se expanda. E é basicamente o que nós estamos vendo hoje na guerra da Rússia. Então, a tentativa de pegar mais e mais território, expansão territorial. E há outros meios também do reino crescer. Você pega os príncipes, as princesas, dão-se em casamento, os reinos são agrupados e expandidos. Então, essas são formas de expansão do reino. Mas Jesus decidiu que o seu reino seria expandido através do quê? Do discipulado. Então, você prega o evangelho, ensina essa pessoa, tira essa pessoa da imaturidade, ela passa para a maturidade e ela continua pregando e proclamando o evangelho. Isso não para. E é assim que Jesus decidiu. Tem um outro texto que chama muita atenção quanto a isso. Lembrem-se da mulher de Samaria, que estava ali tirando água. Jesus chega, começa aquela conversa que vai mudar o interior daquela mulher. Qual que é a atitude daquela mulher? Ela sai imediatamente, vai até Samaria e volta com um monte de gente falando assim, esse é o profeta, esse é o Messias que fora anunciado. E aí eles olham para Jesus e depois eles vão contemplar Jesus Cristo. Essa é a nossa função. Nós fomos chamados, nós fomos alcançados pelo Evangelho. A nossa resposta é a anunciação do Evangelho de Jesus Cristo. Então, por isso, Jesus não tem um plano B. Não tem outra forma. É esta forma. Então, você precisa olhar para o seu coração. Será que eu estou vivendo isso? Será que eu estou fazendo isso? Será que eu estou fazendo aquilo que Jesus Cristo ensinou e ordenou para que eu faça? Em Mateus 28, Jesus vai dizer, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Fazei discípulos de todas as nações, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Essa foi a grande
e última ordem de Jesus, e é a mesma ordem que a gente normalmente descumpre. Nós cremos que Jesus tem toda a autoridade nos céus e na terra, nós cremos que Ele está conosco o tempo inteiro, mas desobedecemos a Jesus ao não fazer discípulos, ensinando a guardar todas as coisas que Jesus Cristo ordenou. Você precisa olhar para o seu coração e ver que você não está cumprindo isso. Então, cumpra o chamado e a ordem de Jesus Cristo. E por último, como responder ao chamado de Jesus? Receba os meios que Jesus escolhe. Versículos 16 a 19, que diz assim: Eis os 12 que designou, Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro. Simão era provavelmente o filho de João, um pescador, e viveu com seu irmão André, primeiro em Betsaida e depois em Cafarnaum. Depois Jesus vai chamá-lo de Pedro, que significa rocha, aquele que é firme, que é inabalável. Mas note, Pedro é um dos personagens mais intrigantes, que ao mesmo tempo que ele está sereno, ele levanta a espada e arranca a orelha. Ao mesmo tempo que ele pede, que ele tem proeminência, ao mesmo tempo que ele volta atrás. Ele é instável. Mas, depois desse discipulado com Jesus, ele se torna Pedro, a rocha, aquele que é estável. Depois, Tiago, filho de Zebedeu. Tiago era irmão de João e, como ele, pescador. Jesus deu ambos, tanto Tiago quanto João, o nome de Boanerges, filhos do trovão. Então, basicamente, o que quer dizer é, normalmente no nosso dia a gente fala que aquele é espoleta, pavio curto. Então, rapidamente esses dois explodiam. Rapidamente eles saíam da normalidade e causavam um grande tumulto. Mas isso vai ser transformado. E João depois vai ser reconhecido como o discípulo que Cristo amava. Vai ser amável. Vai ser aquele que vai escrever as cartas e vai mudar todas as coisas. João, irmão de Tiago, também recebeu o filho de trovão. Isto mostra que antes de ser conhecido como o discípulo do amor, havia nele uma força de temperamento terrível, intensidade emocional e marcante. Outro que aparece é André. André era pescador e irmão de Pedro. Embora não apareça com tanta proeminência quanto Pedro, sua marca é preciosa. Ao encontrar Cristo, ele levou até o seu irmão Jesus. Então, Pedro a gente conhece muito, porque Pedro vai escrever as cartas e vai ser quem vai ajudar Marcos a escrever este evangelho, porque ele vai ditar as coisas para Marcos. Mas André, ele passa desapercebido. André é aquele que leva Pedro até Jesus, mas nós não sabemos muitas coisas. Eu quero abrir o seu olho para uma coisa. Às vezes, nós estamos trabalhando, evangelizando pessoas e estamos aqui no nosso canto, fazendo aquilo que é necessário, gastando a nossa vida, e você não vê reconhecimento, não vê as pessoas vendo, olha o que você está fazendo, não vê esse reconhecimento tão grande. Mas eu quero que você pense nas consequências do seu ato. Veja a consequência dos atos de André. Depois que Pedro agora vai se tornar um discípulo, vai se tornar um apóstolo, vai escrever as suas cartas, quantas pessoas não foram alcançadas por Pedro depois do primeiro sermão? Quantas pessoas ainda não são alcançadas por Pedro através das cartas? Quantas pessoas não se convertem ao ler as cartas de Pedro? Então eu quero que você pense o seguinte: aquilo que André realiza muito no secreto tem consequências eternas. A ação de André ao levar Pedro a Jesus agora tem consequências ainda maiores, que
André nem sonha o quanto aquilo vai fazer diferença na nossa vida hoje, mais de 2000 anos depois. Então, evangelizar uma pessoa aqui e agora pode ter consequências, e eu creio que haverá consequências, porque essa pessoa vai evangelizar outro, que vai evangelizar outro, e a gente não consegue mensurar mais quantas pessoas serão alcançadas, porque você gastou uma fração do seu tempo, uma fração da sua vida. O próximo que aparece é Filipe. Filipe era de Betsaida, da mesma região de Pedro e André. Depois de seguir a Cristo, foi procurar Natanael e anunciou com alegria que haviam encontrado aquele que Moisés e os profetas escreveram. Isso mostra um coração pronto para compartilhar a descoberta do Messias. Filipe também é aquele que vai ficar sempre pensando e contando as coisas. Ainda assim, na verdade, no episódio da multiplicação dos pães, por exemplo, sua reação pareceu muito orientada pelos cálculos humanos. Então, ele sempre estava tentando resolver as equações a partir da matemática. Mas, mesmo assim, ele não era um discípulo frio e calculista. Mas ele era muito sincero quando ele tinha dúvidas. Ele disse: Senhor, mostra-nos o Pai. E ele vai receber a maior e melhor revelação. Quem me vê a mim, vê o Pai. Então, ele mostra que ele calcula as coisas, mas também ele pergunta, ele questiona com sinceridade. Na igreja, nós não somos chamados a ficarmos quietos. Nós devemos perguntar e perguntar com sinceridade para que o Senhor responda às nossas dúvidas. Próximo aí é Bartolomeu, Natanael. Quando ouviu falar de Jesus de Nazaré, reagiu inicialmente com certa reserva, dizendo: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Mas essa mesma hesitação não era hipocrisia, e sim era uma franqueza. Ele estava ali, mas será que pode vir alguma coisa boa de lá? Depois Jesus vai dizer sobre ele: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Depois Mateus era um publicano, um cobrador de impostos e servia o Império Romano. Nós vimos um pouco sobre Mateus. É aquele que trabalhava em prol do império e ninguém gostava dele, porque ele cobrava altas cargas de impostos. Depois, Tomé que é muito lembrado sobre aquele discípulo que era quem duvidava da fé, aquele que duvidou de Jesus. Mas também o Cristo ressurreto se revelou a ele com misericórdia. Tomé fez uma das maiores confissões do Novo Testamento: Senhor meu e Deus meu. Tiago, filho de Alfeu, e é o Tiago o menor, provavelmente por causa da sua baixa estatura. Então, nós também não temos muito relato sobre o que Tiago fez, mas certamente proclamou o Evangelho. 10. Tadeu. Tadeu é provavelmente o Judas mencionado em João 14, 22. Mas não é o mesmo Judas Iscariotes. É outro Judas. Pelo que se pode inferir, ele esperava uma manifestação mais pública de Cristo. Ele queria aquele Cristo que viesse libertar o povo daquele tempo, do jugo dos romanos. 11. Simão Zelote. Simão recebe o título de Zelote, provavelmente porque esteve ligado ao Partido dos Zelotes, grupo conhecido por seu favor nacionalista e resistência ao domínio romano. Então, o partido era contrário a Roma. Eu odeio Roma e eu não quero ter relacionamento com Roma. E, por fim, Judas Iscariotes é a figura que mais grita aos nossos olhos. É aquele quem vai trair a Jesus, aquele quem vai ter uma morte horrenda, é aquele quem vai mostrar que a cobiça está acima de todas as coisas. E Judas está aqui e tem algo muito importante para a gente
entender a respeito de Judas. Judas caminhou com Jesus. Judas foi discipulado com Jesus. Judas viu os milagres de Jesus. Judas viu Jesus orando. Judas viu tudo acontecer. Mas aquilo era apenas exterior. O coração de Judas não foi alcançado pelo Evangelho. Sabe o que isso nos ensina? Que nós podemos ver várias coisas sobre Jesus, vários louvores sobre Jesus, e mesmo assim não ter o coração transformado. Mesmo assim não ter um encontro verdadeiro com Jesus. Este é um aviso sério para nós nesta noite. Examine o seu coração para que você verdadeiramente confesse ao Senhor Jesus. Então, depois de dizer sobre todos esses homens, rapidamente, eu quero dizer que o que nos impressiona não é o caráter destes homens. Não é isso que vai nos impressionar, mas sim quem os chama. Entre eles há pescadores, um publicano, um zelote, homens impulsivos, homens discretos, homens de compreensão lenta, homens sinceros, homens intensos e até um traidor. Então, por que eu quis enfatizar o zelote e o publicano? Porque eles são antagônicos. Um trabalha para Roma, o outro odeia Roma. Então, em qualquer ambiente, e nós vamos ver isso esse ano de novo, no ano de política, que cada um tem o seu partido, e isso vai gerar conflitos. A única forma de resolver esses conflitos é através de Cristo Jesus. Nós precisamos examinar todas as coisas a partir das lentes do Evangelho. É o Evangelho que vai ditar todas as outras coisas, e não a política que vai ditar o Evangelho. O Evangelho está acima disso. Nós não podemos ficar discutindo política o tempo inteiro, sem antes não avaliar o Evangelho. Irmãos, isso divide casa, isso divide famílias. Mas nós precisamos nos atentar a isso. O Evangelho está acima de qualquer outra coisa. Nada está acima ou impede a igualdade. Você disse, esta é a minha regra de fé e prática. Então é isso que vai conduzir a nossa vida, a nossa política, o nosso caminhar. Não qualquer outra coisa. Você deve compreender que o Evangelho está acima disso tudo. Porque se não tivesse, esses 12 homens não conseguiriam permanecer unidos. O que unia esses homens era o próprio Cristo. O que nos une é o próprio Cristo. É o próprio Evangelho vivo. Então, por isso, nós olhamos para esse texto e esses discípulos não são aqueles que são mais proeminentes, mas sim o Cristo que os chamou e transformou. Eles vão mudar agora a sua caminhada, porque Cristo Jesus gastou o seu tempo com eles. Para concluir, irmãos, ao olharmos para Marcos, nós vemos a formação de um grupo. 12 homens comuns. 12 homens pecadores feitos iguais a nós, com as suas dificuldades. Mas é o Cristo que chama, que muda a vida. É o Cristo que transforma a nossa vida. Por isso que nós não podemos sofrer com a síndrome chamada de Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim. Se você acredita nisso, você não acredita no poder transformador do Evangelho. Você não pode ficar da mesma forma que era antes. Você deve ser transformado pelo Evangelho. O Evangelho é poderoso para transformar a nossa vida. Às vezes a gente pensa o seguinte: não, mas eu sofri
tais e tais coisas na minha infância, e é por isso que eu sou assim. Tá bom. Você identificou um problema grave que você sofreu, mas o evangelho é maior do que ele. Ele não pode ditar a sua vida. O seu passado não pode ditar o seu futuro. O evangelho deve transformar a sua vida por completo. Aí você diz: eu minto porque eu passei por uma situação com os meus pais. Tá bom, para de mentir. Confesse o seu pecado e há perdão para eles. E não minta mais. Se eu disser: não, eu sou assim porque o mundo me forjou assim, eu não estou acreditando no poder do Evangelho. Um poder transformador. Um poder que liberta. Nós cremos que as pessoas podem ser libertadas de vários vícios, mas na prática não cremos que o poder do Evangelho pode nos libertar dos nossos pecados, das nossas amarras do passado. Perdoe, peça perdão e seja transformado pelo Evangelho e viva uma vida como discípulo de Jesus Cristo. Responda a Jesus Cristo, pois Ele te chama. Que Deus nos abençoe.